Eu tinha acabado de fazer 30 anos quando eu tive a minha primeira grande crise de ansiedade. A primeira crise a gente nunca esquece. Pois é, eu estava fazendo aula de yoga, e estava num momento da yoga chamado Shavasana, eu não sei quem conhece aí. O que é o Shavasana? Todo mundo deita, começa a respirar, as pessoas estão felizes pela prática, querem abraçar as árvores. Foi ali, naquele momento que as pessoas estavam respirando, que eu não consegui respirar. A sala parecia muito mais escura do que ela era, parecia que ela ia me pegar. Eu queria sair dali, eu estava desesperada. E eu estou falando em crise de ansiedade agora, mas eu não fazia a menor ideia do que era e de que era uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Eu saí pela rua, parecia filme de terror, sabe? Walking Dead, aqueles zumbis assim, andando, era assim que eu me sentia. Eu não sabia o que fazer. E quando você tem uma crise de ansiedade, quem tem crise de ansiedade aí, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, muita gente tem ansiedade, é o 5º em depressão. Quando você tem uma crise de ansiedade, você fica com medo de ter uma outra crise de ansiedade. E eu tive várias crises de ansiedade. Até que eu pensei, bom, essa ansiedade, esse sintoma físico, ele é só a ponta do iceberg disso aqui que eu estou sentindo, né? Porque, afinal de contas, se eu estou aqui, cheia de questão física, alguma coisa está acontecendo comigo. E eu precisava entender o que estava acontecendo comigo. A essa altura, eu fazia análise, um privilégio poder ter alguém. Eu falei, psiquiatra? Não, peraí, eu? Tomar remédio? A gente é a terra do remedinho, mas ninguém fala que toma remédio. Eu fiquei com medo também. Mas eu estava tão nervosa e eu vi que eu precisava tanto mergulhar dentro do meu universo, ter a tranquilidade para poder mergulhar e entender por que eu estava sentindo aquelas coisas, que eu fiz tudo o que falaram para eu fazer. E eu comecei a elaborar. Eu comecei a pensar quem eu era, por que eu estava sentindo essas coisas. E sabe por que eu estava sentindo essas coisas? Porque eu não conseguia ser quem eu era. Eu estava presa em mim mesma. Então, eu vou me apresentar. Já falaram um pouco sobre mim? Meu nome é Maíra Doniti, eu sou jornalista, eu tenho 39 anos, sou documentarista, podcaster, essas coisas todas que falaram. Mas, muito mais do que isso, eu sou a mãe da Antônia, de 5 anos, e sou uma mulher LGBT. Eu sou uma pessoa privilegiada, nasci uma mulher branca, tive tudo o que eu quis, estudei nas melhores escolas, estava no topo da lista dos gatinhos, consegui entrar na faculdade que eu queria. Fiz prova para a Globo e também entrei, eu era garota nota 10, estava tudo certo, aquele script social que idealizaram para mim, sabe? Aquele assim, você vai nascer, você vai estudar, você vai ter uma boa profissão, você vai fazer um bom casamento. Pois é, mas eu não cumpri o script social. E aí, eu fiquei muito mal, porque eu demorei primeiro a me aceitar. Foram anos e anos e anos de armário, foi 20 e poucos anos, né, que eu comecei a entender isso, e eu fiquei vários anos no armário. E o armário, vocês sabem, né, gente, ele tem várias camadas. Primeiro, ele tem a nossa, da autoaceitação. Segundo, ele tem a da família, porque, afinal de contas, ali, o lugar onde deveria te aceitar, muitas vezes nega quem você é. Claro, eu perdoo os meus pais, a gente tem uma relação ótima, eu vi que eles estavam decepcionados também, eu vi que eles tinham medo que eu sofresse, mas eu também tinha medo de sofrer, eu também estava sofrendo. A gente tem outra camada que é o social, né? O que as pessoas vão pensar, e eu pensava o tempo todo no que as pessoas vão pensar. Eu vivia a vida dupla pensando, dentro daquele armário, daquele lugar obscuro, o que as pessoas iam pensar de mim. Eu não conseguia ser quem eu era. E o terceiro, que é o trabalho. Vocês sabem que o trabalho é o último armário aberto por LGBTs, e que 53% dos LGBTs falam que conhecem LGBTs que já sofreram preconceito ou que já sofreram algum preconceito. Bom, gente, vamos combinar. O Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo. Eu ali estava tentando elaborar, até que aos 31 anos, eu falei, quer saber? Chega. Me apaixonei por uma mulher, eu queria viver isso, e eu falei, está na hora de eu dizer quem eu sou. E aí eu resolvi abrir o armário e todas as camadas do armário, porque eu resolvi postar na internet. Sabe, botar uma declaração, postei e corri. Nem vi o que as pessoas estavam escrevendo. Mas a partir daí, gente, a minha vida mudou e mudou muito. Porque ser quem eu era sim o cerne de que eu precisava. Entender que eu tinha que ter orgulho de mim sim, que todas as pessoas que saem do script social, e não é só o script social da sexualidade, mas é qualquer um. Quando a gente começa a entender isso, é quando a gente começa a ser quem a gente é, as coisas começam a andar. Bom, desse relacionamento veio a ideia de ter uma filha, por isso 2 mães e uma filha. A gente resolveu ter uma filha por reprodução assistida. Eu engravidei de um sêmen de doador anônimo. Isso, a nossa filha hoje tem 5 anos, ela se chama Antônia, está em casa.
E aí foi uma outra camada de opressão. Eu também não estava preparada para ela. Eu achei que a sociedade estivesse um pouco mais preparada. Eu sempre falei que no dia que eu fizesse um TED, eu ia contar essa história. Então, estou aqui num TED contando essa história. Mas quando a gente resolveu anunciar que a nossa filha estava chegando e eu postei na internet, e aí fui trabalhar, trabalhava na redação da Globo News, era um plantão, e vi uma menina mais nova que eu, assim, toda feliz, todo mundo ficou muito feliz, as pessoas sabiam que a gente queria ter filho. E aí a menina chegou, me abraçou e falou, parabéns! Qual de vocês é a mãe? Peraí, calma, não entendi. Qual das duas é a mãe? Peraí, não. E aí essas perguntas começaram a vir muito frequentes também. E eu comecei a entender que não só havia um preconceito, como havia desconhecimento também. Com o tempo você consegue entender a diferença quando a pessoa faz um comentário, se ela está sendo preconceituosa ou se ela está simplesmente querendo informação. Eu adoro dar informação, não à toa eu não estaria aqui, não à toa eu não teria escrito um livro. Mas, para mim, assim, nesse momento, eu percebi que não só havia um desconhecimento, como também a sociedade, ela não incluía pessoas que tinham uma família diferente da família tradicional. E, gente, não é só duas mães. Se a gente pensar, o Brasil tem 6 milhões de pessoas que não têm o genitor na certidão de nascimento. Somos diversos. Precisamos olhar para a diversidade. E quando comecei a olhar para essa não inclusão da minha família, e eu já olhava para a minha não inclusão e a minha não aceitação, eu comecei a perceber que a inclusão nada mais é, ou tudo é, do que o universo ter que mudar para contemplar cada vez mais pessoas. E eu não falo só da minha família, eu não falo só da minha condição, eu falo sobre várias pessoas que não são incluídas por uma sociedade estruturalmente racista, estruturalmente machista, estruturalmente LGBTfóbica, capacitista, etc, etc, etc. Uma coisa é a gente ser integrado, inserido e integrado, que é a gente mudar para a gente ser aceito na sociedade. Outra coisa é a sociedade e vários outros ambientes mudarem para poder incluir um número cada vez maior de pessoas. E assim, eu sinto isso todos os dias quando a gente fala de diversidade, né? E as pessoas falam, ai, é mimimi, é militância, é política. E diversidade, na verdade, e inclusão não tem nada a ver com política. Tem a ver com grupos minorizados. E as pessoas falam minorias. Mas se você pensar na diversidade como opressão, mulheres, por exemplo, são a maioria da sociedade, 55% da sociedade. Mas a gente vive numa sociedade estruturalmente machista. Então, não é que são minorias, mas elas são minorizadas. Quando eu comecei a olhar para isso, eu comecei a perceber que talvez eu, como jornalista, pudesse emprestar a minha voz para poder falar sobre inclusão e para poder falar sobre diversidade. No ano passado, depois de 17 anos como jornalista, documentarista, etc., eu pedi demissão, fui aprender sobre diversidade e inclusão, abri uma empresa e comecei a emprestar a minha voz e a me conectar com mais pessoas para falar sobre isso. Não é fácil. Quando você fala, por exemplo, quando as pessoas falam de mimimi, né? Eu sempre falo assim, você acha que é mimimi? Vamos fazer o seguinte, bom, estou falando da minha experiência para outras experiências, estou falando que não é mimimi porque eu sofri. Mas se você, por exemplo, se você pensar, o que é diversidade? Por que a gente tem que falar sobre diversidade? Porque as pessoas falam, não, diversidade é o quê? Todo mundo nasceu igual, está tudo igual, né? Diversidade é diversidade de pensamento, é maneira de pensar diferente. Mas olha só, quando eu falo de diversidade, por exemplo, eu sempre falo para as pessoas fazerem o exercício do pescoço. Vocês sabem o que é o exercício do pescoço? O exercício do pescoço é o seguinte, ó, chego aqui e faço assim, ó, não estou conseguindo ver vocês direito tanto, porque está uma luz aqui na minha frente, mas é assim, ó. Opa! Esse é o exercício do pescoço. Eu olho e só vejo pessoas brancas nessa plateia, majoritariamente pessoas brancas. Então, quando a gente fala que diversidade é mimimi, onde é que estão as pessoas negras aí? Né? Quando a gente fala de mimimi, a gente vê pessoas negras ocupando espaços de poder. Aí eu vou para as empresas, que é o lugar que eu costumo trabalhar hoje. E aí eu tenho que convencer a pessoa que está lá em cima de que diversidade, que é o que eu quero convencer vocês, é uma luta de todas as pessoas. E não adianta eu existir, eu quero ser quem eu sou, mas se as pessoas não se protagonizam como aliadas nesse lugar. É isso que eu tento convencer todo mundo. Não é só uma questão de responsabilidade social, não é só uma questão de fazer o que é certo. Diversidade também é produtividade, aumento de produtividade. Empresas são 11 vezes mais produtivas com diversidade. E aí a gente fala sobre inclusão, né? Que não adianta a gente ter diversidade, trazer um monte de gente diferente, se elas não se sentem bem para ser quem elas são.
A gente começa a falar, como é que eu vou começar? Como é que eu vou começar essa história toda? Eu não sei, eu tenho medo de falar errado, eu tenho medo de ser cancelado. Gente, primeiro de tudo, a gente tem que pensar em vieses inconscientes. A gente tem que pensar que a nossa cabeça está o tempo inteiro, o nosso cérebro, o tempo inteiro, fazendo escolhas para minimizar o risco. Então, a gente acaba sempre se aproximando do que está ali igual a gente. É isso que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar os nossos gatilhos, a gente tem que olhar como é que a gente pode fazer para estender a mão, para ouvir, para ter uma escuta ativa. Como que podemos, se somos lideranças, liderar para que o espaço seja um espaço sem piada, o espaço seja um espaço mais democrático. A diversidade, ela torna os ambientes mais ricos. A diversidade faz com que todas as pessoas estejam bem para ser quem elas são. Então, eu fui lá, aos 30 anos, tive aquela crise de ansiedade toda, tive um longo processo, cheio de privilégio, afinal de contas, poder estar ali, ter esse tempo para poder me ouvir, entender o que estava acontecendo, um privilégio de ter uma voz que possa ecoar para longe, sabe? E um privilégio também, porque é um privilégio estar aqui, e é um privilégio estar levando diversidade para outros lugares e fazer com que as pessoas entendam sobre o que é diversidade. Então, hoje, claro, a ansiedade continua, ela vai fazer aniversário mês que vem, já que eu vou fazer 40 anos, mas é uma ansiedade que eu consigo pegar, respirar e seguir. Quando eu falo para vocês que vocês todos e todas têm um papel muito importante nessa luta e que essa luta não é só minha, pensem em como e onde vocês podem começar. Eu digo que é muito possível e que a gente pode se unir para fazer um mundo melhor. Isso é possível, sim. A ansiedade está aí, mas hoje eu respiro e ela não me pega mais. Eu sou quem eu quero.